1. Deus, nós reconhecemos a Tua presença aqui. Espírito Santo, nós reconhecemos o Senhor aqui. E nós te pedimos, enche essa igreja da Tua presença. Eu te peço uma porção essa noite para os meus irmãos. Uma porção que venha direto do céu para a vida deles. Eu oro para que todo espírito de apatia, todo espírito de desatenção, tudo aquilo que é contrário a Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é rei desse lugar. Nós declaramos a Tua presença aqui, que cada coração e cada mente aqui seja uma terra fértil. Que a Tua palavra, Senhor, venha transformar, venha mudar o nosso ser essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você abrisse comigo João 12. João 12, no versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam muito preciosos a Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Bom, essa passagem ela é muito conhecida e ela tem muitas camadas, né? A gente poderia tirar várias interpretações dessa passagem, né? Tem vários personagens ali na mesa com Jesus naquele local, mas hoje eu queria que a gente entendesse, né, e que a gente focasse em Maria. Eu queria que a gente se aprofundasse em quem era Maria e o que aquele ato simbolizava para ela. E a primeira coisa que a gente sabe sobre Maria é que ela era irmã de Lázaro e Marta. Essa é a mesma Maria daquela música que a gente canta, como Maria. Eu não vou cantar para vocês não... Daqui a pouco eu tiro o lugar do pessoal do louvor aqui. Mas essa música é sobre essa Maria. E provavelmente Maria ela era solteira. Por quê? Porque quando eles falam sobre Maria na Bíblia, quando ela é destacada na Bíblia, ela é chamada como Maria, irmã de Lázaro. E quando uma mulher era casada, geralmente eles utilizavam o nome do marido. Então eles chamariam Maria, esposa de fulano. Então como na Bíblia eles falavam que ela era irmã de Lázaro, provavelmente ela não tinha marido, então ela era solteira. E ela morava com seus irmãos, né? Então a gente sabe disso. E Maria possuía um perfume muito caro, um perfume importado de nardo puro, que valia 300 denários. E só para vocês entenderem, esses 300 denários equivaliam a um salário anual de um trabalhador comum. Então, assim, pensa aí, vocês que trabalham, né, recebem um salário todo mês, multiplica aí o salário de vocês durante 12 meses, esse era o valor daquilo que Maria tinha. Um trabalho do ano inteiro, que é sofrido, é suado, a gente sabe, né? E esse perfume ele era guardado num vaso de alabastro, que também era uma coisa cara, porque esse vaso ele conservava esses perfumes nobres. Então as mulheres judias que tinham esse perfume, né, que guardavam isso, elas guardavam como um bem
de valor, como se fosse uma joia, né? Talvez a joia a gente entenda um pouco melhor, né? A gente guarda joias, que são coisas que têm um valor muito caro, mas que têm um significado. E esses perfumes, eles poderiam ser utilizados ou em funerais ou como dote para um casamento. Né? Geralmente era para isso que esses perfumes eram utilizados. Provavelmente era uma herança que Maria tinha, né? A gente não sabe, mas ela poderia utilizar nesses dois casos. E Maria, naquele momento que ela quebra o vaso e que ela derrama aos pés de Jesus, esse vaso com esse perfume caríssimo, ela realiza um ato profético. Por quê? Porque Maria, ela unge os pés de Jesus e ela declara, né, simbolicamente, a primeira coisa, que Jesus era rei, porque ela unge Jesus. E a segunda coisa é que ela estava preparando Jesus para o sepultamento dele. E a crucificação ainda não tinha acontecido, gente. Nesse momento aqui, Jesus não tinha morrido. Ele não estava ressuscitado ainda. Nesse momento, a crucificação ainda viria. Então Maria, ela entendeu que a morte de Jesus se aproximava. Ela entendeu que alguma coisa estava acontecendo ali. E a sua adoração, então, foi profética. E o que a gente pode destacar disso e entender sobre Maria é que ela estava conectada com o céu nesse momento. Maria estava conectada com a agenda de Deus nesse momento. Porque ela sabia exatamente o que tinha que fazer ali. Ela entendeu que algo aconteceria e ela teve um ato de obediência. E será que nós estamos conectados com o céu e com a agenda de Deus? Será que você sabe qual é a agenda de Deus para esse tempo? Qual é a agenda de Deus para a sua vida? Você conseguiria, como Maria, ter esse discernimento de fazer um ato que não fazia sentido? Ah, mas eu posso adorar o Senhor indo lá, pegando uma água e lavando os pés dele. Pronto, adorei o Senhor. Mas não, Maria faz uma coisa que não fazia sentido nenhum, que era derramar uma coisa muito cara e que simbolizava algo para ela aos pés de Jesus. Podia ser de outra forma, né? Só que Maria estava conectada com o céu. Maria estava conectada com aquilo que Deus queria fazer naquele momento. E quantas vezes, né, Deus nos pede algo e a gente fica remoendo e calculando o custo que aquilo vai ter e negociando com Deus para ser de uma forma diferente. Quantas vezes a gente não fica, né? Ah, Deus, mas esse perfume aqui acho que não, né? Esse aqui eu vou guardar para outro momento, porque é muito caro. Eu vou ali pegar a água da torneira e aí eu lavo os teus pés. Ou quantas vezes a gente não está nem percebendo o que tem que fazer, né? Porque a gente está ocupado com milhares de outras coisas e a gente não tem nem discernimento para perceber o que está acontecendo ali no ambiente. Ou o que Deus está me pedindo. E é algo meu, tá? É uma constatação minha. Pode ser que vocês discordem. Mas nós temos tanta coisa para fazer e para lidar que não existe espaço para ouvir o Senhor. Não existe espaço para eu estar conectado com o que o céu quer para aquele momento. E aí eu deixo passar. Eu estou tão focado em outras coisas que eu nem percebo aquilo que Deus está me pedindo naquele momento. Ou algo que Ele quer que eu faça. Nós estamos surdos. Nós estamos sem conseguir ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Prestando atenção em várias outras coisas. E aí eu queria
que a gente entendesse por que Maria ela era tão intencional e profunda. Por que Maria ela foi tão conectada com o céu e com a agenda de Deus naquele momento. E a primeira coisa é que Maria ela tinha intimidade com Jesus. Maria, ela conhecia Jesus. E ela passava tempo com ele. E não só de uma forma superficial, tá? Claro que naquele tempo era muito diferente, mas vamos trazer para o nosso tempo. Ela não ia só no culto. Ela passava tempo de verdade com Jesus. Ela não era como uma multidão que seguia Jesus por aquilo que ele estava fazendo, pelos milagres. Não. Ela de verdade estava atenta àquilo que Jesus estava falando. O relacionamento dela era profundo com o Senhor. Maria, ela teve... A gente pode até confirmar isso, que Maria, ela teve momentos com Jesus que muitos líderes religiosos não tiveram. Porque a sua fé era íntima, relacional e profunda com Jesus. E aí eu queria ler com vocês a passagem dessa música que a gente canta, que fica em Lucas 10, no versículo 38. Abre comigo aí. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada." Maria, naquele momento, ela entendeu que poderia ter milhões de outras coisas para fazer. E tinha, com certeza tinha. Marta estava falando: "Poxa, eu preciso de ajuda, tem coisa para fazer." E não estava errado o que Marta estava fazendo, vocês entendem? Ela estava servindo. Não era ruim o que ela estava fazendo. Porém, naquele momento, precisava ser priorizado ouvir o Senhor. Naquele momento, ela precisava priorizar estar com o Senhor. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem passado com Deus? Você ouve a Deus? Ou você está tão atarefado com várias coisas e coisas boas, não coisas ruins? Mas mesmo assim, você não tira esse tempo para ouvir aos pés do Senhor. E é até um pouco polêmico falar isso, né? Mas não adianta eu ouvir todos os cultos, participar do YouLink, ler a Bíblia todos os dias, se eu não tiver intimidade com Jesus. Por quê? Existem muitos teólogos ateus que sabem a Bíblia de capa a capa, mas não é ministrado por Deus, porque não tem intimidade com o autor daquele livro. Então não adianta eu preencher um checklist de coisas se eu não tiver uma intimidade com o Senhor. Você lê, mas não transforma. Você vai na igreja, mas permanece tudo a mesma coisa. Uma vida morna. Então, enquanto você não vai entender intimamente com Jesus, você vai se sentir um peixe fora d'água. Essa é a verdade. Porque você não vai entender nada do que nós falamos aqui. Você não vai entender nada das loucuras que o Marco propõe. Você não vai entender nada da oração de 12 horas, da oração de terça. Por quê? Porque você não tem intimidade com Jesus. E aí você fica um peixe fora d'água mesmo, apenas sobrevivendo. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que tu passou tempo com Jesus? E eu não estou falando de tempo de eu ir lá e preencher o meu checklist. Eu li o meu devocional do dia. Li lá, eu tenho um devocional, que é um livro, eu li aquele dia e deu. Devocional feito.
não é isso. Passar tempo com Jesus, gente. Passar tempo com Jesus é ser ministrado por Ele, é falar e Ele te ouvir. É você ouvir Ele também. Como que eu vou me relacionar com o meu marido sem conversar com ele e sem ouvir ele? Imagina se fosse um monólogo, só eu falo e ele não fala nada. Às vezes acontece, né? Nós mulheres a gente fala e eles não. Mas não, para eu conhecer ele, para eu ter intimidade com o meu marido, eu preciso ouvir ele também. Eu preciso ter tempo de qualidade com ele. Não dá para eu simplesmente só cumprir um checklist. Então eu te pergunto assim, qual foi a última vez mesmo que tu fechou assim a porta do teu quarto e tu simplesmente colocou um louvor e ficou lá chorando e falando, qualquer coisa. E aí você ouviu o Senhor falando com você também, ou você está muito atarefado, daí não tem tempo para isso. Se você não faz isso, você não entendeu o Evangelho. E é isso que transforma, é isso que nos transforma, é esse relacionamento íntimo com o Senhor. A segunda coisa que fez com que Maria estivesse conectada foi prioridades corretas. Em Lucas 10, Jesus ele elogia Maria por escolher estar com ele. Isso nos ensina sobre priorizar tempo com Deus, como eu falei para vocês, tinha coisas para fazer. Mas Maria priorizou aquele tempo com Jesus, mesmo em meio às pressões da vida. Eu concordo que a gente tem um monte de coisa para fazer, eu também tenho. Às vezes eu sou afogada pela minha rotina. Mas a gente precisa priorizar. Eu não sei vocês, mas eu sou a pessoa da limpeza, tá? Minha casa tem que estar sempre limpa. E aí, às vezes, eu tenho que deixar de varrer a minha casa para ter tempo com Jesus. Mas eu fico agoniada. Mas eu sei que aquilo vai me transformar. O meu tempo com Deus vai me transformar. E a sujeira ali no outro dia vai estar de novo e tudo bem. Não é que você tem que ter uma casa suja, tá? Não é isso. Mas é que eu preciso priorizar. Às vezes eu vou ter que dizer não para algumas coisas para priorizar o meu tempo com Jesus. A Bíblia fala primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu preciso buscar primeiro esse reino. E o que a gente está fazendo? A gente está buscando as coisas desse mundo e dando 2 horas da semana para Deus, que é aqui o culto, reclamando. A gente quer avivamento, né? Nós falamos sempre nisso. Só que não vai ter avivamento se a gente não se relacionar com Jesus. Não vai ter avivamento se a gente não tiver tempo de oração e tempo com Ele. Maria priorizava o tempo dela com Jesus, sem se importar com a opinião dos outros, entendendo que era algo espiritual. Às vezes a gente está se preocupando, assim como Marta, com coisas superficiais que roubam o nosso tempo com Deus. Eu tenho uma amiga que ela sempre me corrige nisso, a Dani. Não sei se a Dani tá aqui, acho que não. A Dani Luz. Ela sempre me corrige nisso, porque eu sempre falava pra ela assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí ela falava assim, não me fala isso. Não é que tu não tem tempo. Te falta prioridade. Porque tu não tá priorizando isso. E é verdade. Eu tô priorizando outra coisa. Simples. E, gente, eu não estou menosprezando aqui quem tem uma rotina muito corrida, que eu sei que tem gente que tem filho, trabalho e faz 1000 coisas no dia. Mães aí se viram, né? Mas é sobre eu priorizar também. Ter um tempo com Deus mesmo em meio à correria do meu dia a dia. É sobre eu deixar, às vezes, uma coisinha de lado. Como eu falei pra vocês, às vezes a casa vai ser varrida no outro dia e tudo bem. Mas eu vou ter o meu tempo com Deus. Às vezes vai ser com o meu filho no colo, mas eu vou ter o meu tempo com Deus. Um olho na Bíblia, outro na criança.
isso, gente. Não é que a gente não é que a gente vai sair do emprego e não fazer mais nada. Mas eu preciso priorizar meu tempo com Deus. Terceira coisa que fazia, né, de Maria estar conectada era um amor sacrificial. Maria, ela entregou algo caríssimo, sem esperar nada em troca. Falando que você tem que entregar para Jesus, você não vai entregar, porque tem que entregar tudo. E aí, se a gente calcula, a gente não quer entregar. Maria, ela entrega sem reservas. O gesto de Maria foi até visto como exagerado, né? Ela gasta um perfume que vale um salário anual, mostrando uma devoção sem reservas. Então, o amor de verdade, ele não faz cálculos de custos. Mas olha que interessante. A gente foca muito nessa questão do valor do perfume, né? Mas talvez não seja só o valor que Maria tem entregado ali naquele momento. E não foi. Porque Maria entregou a reputação dela. Mulheres não costumavam fazer o que Maria fez. Soltar os cabelos dela assim, em público, e secar os pés de um homem. Uma pecadora. Isso era considerado impróprio, ou até escandaloso. Então a primeira coisa que Maria entrega é a reputação dela. Ela sacrifica quem ela é para fazer e ter um ato de obediência. Então ela foi um escândalo para os padrões sociais, mas ela foi profunda aos olhos de Jesus. Para as pessoas que estavam ao redor, nossa, que mulher louca. Era isso que a gente falaria, né? Mas para Jesus, ela estava entregando uma adoração profética. E outra coisa que a gente talvez não pense, né? Mas talvez Maria estivesse entregando um sonho ali também. Talvez ela desejava usar aquele perfume um dia como dote pelo casamento dela. Mas quer saber? Nada mais importa. Maria entrega o futuro dela. Maria abre mão do futuro dela, talvez de um casamento, para consagrar tudo a Jesus. Então Maria não entregou só um valor, gente. Maria entregou o ser dela por completo naquele momento. E as pessoas, elas não vão entender quando nós fazemos isso. Elas vão questionar, assim como Judas questionou naquele momento. Judas se valeu da pobreza alheia como pretexto para desqualificar uma oferta sincera. Ele exerceu uma falsa piedade naquele momento. E entendam, Jesus ali, quando ele fala que os pobres estariam ainda com eles, ele não está diminuindo a importância de dar dinheiro aos pobres, de justiça social. Mas ele está dizendo, para esse momento, é isso aqui. É um ato específico e singular. E Maria foi guiada. Então Maria, ela tinha um amor sacrificial que ninguém entendia. Mas então, Fábio, para eu ser como Maria, eu preciso ser super espiritual e santo? Não. Se você acha isso, você não entendeu o Evangelho. É justamente essa aproximação de Jesus que vai te fazer santo e espiritual. Não é eu ir santo e espiritual. Eu vou do jeito que eu tô. E aí Deus me faz santo e espiritual nesse lugar. Quando eu entrego o meu ser por completo, é aí que o Senhor trabalha e transforma em mim.
Eu só sou transformado, eu só venço o pecado quando eu entrego o meu ser como Maria entregou. Eu cresço, tendo intimidade, sendo ministrado por Jesus, que eu venço, que eu cresço. Esse mesmo relato dessa passagem é contado lá em Lucas, e eu queria ler com vocês. Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Quem achou, diga amém. Sempre quis fazer isso. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao mestre, disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei em casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Jesus não quer você perfeito. Ele quer você quebrantado, reconhecendo a sua podridão mesmo. Jesus nos quer na nossa podridão, cheio de pecado. Mas é porque nesse lugar eu sou muito perdoado. Nesse lugar tudo é deixado para trás. Nesse lugar eu sou transformado. Os pecados de Maria foram perdoados nesse momento. Para entrar nesse lugar tem que quebrar o orgulho. Maria deixou tudo isso de lado. E olha que interessante. Maria, ela aparece em 3 momentos distintos na Bíblia, tá? Peguem isso. 3 momentos. Em um momento normal do cotidiano, da vida, ela estava na casa dela, que foi a passagem de Lucas 10, que a gente leu. Vou ler de novo para vocês pegarem, tá? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Pega isso, assentada aos pés do Senhor, no momento normal da vida. Segundo momento, João 11. Em um momento de profunda angústia, porque o irmão dela havia morrido. Nesse momento aqui, Lázaro havia falecido. Então, vocês pensa aí no irmão de vocês, na irmã, falecendo. Eu ia estar destruída. Então, era esse momento. Maria estava destruída. João 11.
No versículo 28 diz assim: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lançou-se aos seus pés. Segundo momento. Terceiro momento. No momento que a gente leu aqui. O versículo lá no início. Sobre ela ter quebrado o perfume aos pés de Jesus. Mas vamos ler comigo. Em Lucas 7, onde aparece essa passagem. No versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com eles. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-se com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Nos 3 momentos que Maria aparece na Bíblia, os únicos 3 momentos que a Maria aparece na Bíblia, não importava o seu estado emocional, a ocasião, a situação e o que Maria estava passando naquele momento. Não importava se era uma situação do cotidiano, se era o dia a dia, se era um momento de angústia, ou se era um momento de adoração. Maria estava aos pés de Jesus. Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, ou seja, ela priorizava esse relacionamento com Jesus. Ela priorizava a presença, a escuta, a contemplação de quem Jesus era. Você quer ser encontrado aos pés de Jesus ou fazendo qualquer outra coisa? Em Mateus 26:13, ao final desse momento, onde Maria ela quebra o vaso aos pés de Jesus, o próprio Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Maria ela se tornou uma referência de intimidade e profundidade com Jesus. O evangelho é sobre isso, é sobre nós estarmos afastados, mas o sacrifício de Jesus novamente nos dá livre acesso a um relacionamento profundo com Deus. O evangelho é sobre essa quebra de orgulho, de vergonha, para um relacionamento íntimo. Por isso que Maria é lembrada. Por isso que onde foi pregado esse evangelho, Maria é lembrada. Porque o evangelho é sobre intimidade. Fique de pé no seu lugar. Agora preste bastante atenção nisso aqui. Que nem o Marco disse, se você não pegou nada, pega isso aqui. Se não prestou atenção em nada, então presta atenção agora. Em João 12:7, no versículo 7, Jesus diz uma coisa sobre o que Maria fez, sobre o ato profético dela. Ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Jesus é crucificado, Jesus morre, é colocado dentro do túmulo e ressuscita. E aí em Marcos 16:1 diz assim: passado o sábado,
Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Essas duas Marias não eram a Maria que eu tô falando, tá, gente? São outras Marias. Maria Madalena e Maria mãe de Tiago são outras Marias. E Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Só que daí elas chegaram lá. E onde que estava Jesus? Já tinha ressuscitado. Ou seja, mesmo que Maria não entendesse tudo, seu gesto estava antecipando a unção do corpo de Jesus morto. E algo que essas mulheres não conseguiram fazer, porque elas perderam o tempo. Elas foram depois. Não era nesse momento para elas ungirem o corpo de Jesus. Era naquele momento que Maria ungiu. Porque o corpo já estava ressuscitado. Jesus já estava vivo, não precisava mais de óleos aromáticos no corpo dele. Maria entendeu o momento por conta da intimidade que ela tinha com Jesus. Maria ungiu o corpo de Jesus no momento certo. E aí eu pergunto para você, você quer ser como Maria? Que agiu como um ato profético no momento certo, que tinha intimidade com Jesus. Que onde o evangelho é pregado, ela é lembrada. Ou você quer ser essas outras mulheres que chegaram lá e nem sabiam o que estava acontecendo? Chegaram atrasadas. Não entenderam o que estava acontecendo. Onde você quer ser encontrado? Aos pés de Jesus ou fazendo qualquer coisa menos se relacionando com Ele? Você quer participar daquilo que Deus está fazendo e da agenda de Deus para esse tempo? Ou você quer ser essas mulheres que chegam atrasadas? E Jesus já tinha ressuscitado, já tinha alguém que tinha preparado o corpo dele. Eu quero ser como Maria. Eu quero ser encontrado aos pés de Jesus. Mesmo que as pessoas ao meu redor não entendam. Eu quero ser conhecida por Ele. Eu não quero ir atrás da multidão. Eu quero uma adoração extravagante. Eu quero entregar todo o meu ser. Feche seus olhos nesse momento e eu queria que você deixasse agora todo o orgulho, toda a vergonha, toda a sua reputação de lado. E eu queria que você se colocasse nesse lugar que Maria se colocou aos pés de Jesus. Onde você quiser. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ir para o fundo, se você quiser ficar no seu lugar. Mas se você quer ser encontrado aos pés de Jesus, essa noite, fale isso para Ele. Essa noite, se entregue a Ele. Essa noite, pegue algo que custa tudo para você e derrama aos pés dele. Eu não sei qual é o seu perfume, mas você sabe, então entrega. Se você quiser vir aqui na frente, venha e entregue e seja encontrado nesse lugar como Maria. É esse lugar que transformará o seu ser. É esse lugar que você vai ser perdoado. É esse lugar que você vai ser satisfeito.